Como vai, povo? 100%. 100% aos da graça, da misericórdia, do amor de Deus em Cristo Jesus. Estamos aqui e mais uma vez, o Senhor mesmo nos convida para meditarmos na sua palavra. Lá na primeira carta de João, capítulo 4, ele trata acerca do assunto que para ele é mais precioso. Aliás, toda a carta de João, todos os escritos do apóstolo João estão marcados por essa temática. João, alguém que foi alcançado por Deus em Cristo Jesus, João que teve um encontro genuíno com Cristo, depois de Jesus ter sido anunciado por João Batista, ali quando ele ainda era discípulo de João, juntamente com André, e ele foi ao encontro de Cristo, e ali ele foi acolhido, abraçado, e a vida dele mudou. A partir daí, a sua mensagem, a sua vida, impregnada por esse agir de Deus, por esse amor de Deus, passou então a ser o apóstolo com essa missão de pregar o amor. Capítulo 4, a partir do verso 7 da sua primeira carta, ele diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto, testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus, no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento: aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Vamos orar. Senhor nosso Deus, agora nesse instante, meu Deus, nós queremos te pedir que tu venhas, Senhor, nos abençoar com a tua palavra, que a tua palavra venha, Senhor, curar, tratar a cada um de nós. É a oração que nós fazemos com a certeza de que o teu Espírito Santo nos ilumina para tal compreensão. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Irmãos, quando João escreve a sua carta, ele trata a igreja, Primeiro, nós precisamos reconhecer que o contexto religioso da época de João ainda é um contexto judaizante, O judeu, ele vivia sempre oprimido, porque
Havia uma necessidade sempre de realizar, de fazer alguma coisa para que Deus pudesse se agradar. E esse peso era um peso que esmagava, porque o medo permanecia, o medo de não ser aceito, de não ser recebido, o medo de fracassar, de se sentir frustrado, por tentar e não alcançar o objetivo. Então, nesse fazer, nesse operar frio, não há possibilidade de cura para esse mal, o mal da alma, né? Esse mal que assola o coração humano, que se percebe sempre aquém das expectativas próprias e das expectativas do outro, e muito mais ainda diante de Deus. Então, João fala sobre esse curativo, né? E eu vou chamar hoje, né, de o antídoto contra o mal, contra esse mal, né? Esse antídoto que é um soro contra esse veneno que inoculou, né, a humanidade a partir do pecado. E aí no versículo 10 ele diz assim, João diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. No versículo 14 ele diz assim: nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o Seu Filho como Salvador do mundo. Aí é muito interessante porque João então quebra com essa ideia, né, essa teologia judaica marcada pelas obras, né, pelo operar, pelo fazer, apresentando então a graça e o amor de Deus para conosco. Quer dizer, o amor ele combate o veneno do medo, esse medo de não dar certo, o medo de não ser recebido, o medo de não ser aceito, o medo de não dar conta, o medo de estar sempre, se perceber sempre aquém das expectativas. E aí ele trabalha isso dizendo, né, nós somos alvos do amor de Deus, eu e você. E isso é antídoto contra esse mal do medo. Você não precisa ter medo diante de Deus, nem eu, porque Deus nos amou primeiro. E ele diz isso, né? No versículo 10, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, em conformidade com aquilo que Paulo escreveu na carta aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 8, né? Quando ele diz, em conformidade com isso que disse Pedro, né? Aos dois foi revelada essa verdade em Cristo Jesus, porque eles sentiram alvos desse amor, alcançados por esse amor. E aí Paulo escreve lá na carta aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 8, nisso consiste o amor de Deus para conosco, em Ele ter nos amado quando nós ainda éramos pecadores. Eu não preciso acertar nada, eu não preciso consertar nada, eu não preciso unir cacos, né? Cacos de um passado quebrado, de relações quebradas, de maus feitos. Diz o texto que para depois estar diante de Deus com
com essa vida remendada, tentando agradá-lo. Não, a palavra de Deus nos garante que Ele veio ao nosso encontro e nos amou em Cristo Jesus. Quer dizer, eu não preciso fazer nada, eu não preciso me preocupar com essa questão, só a rendição total ao senhorio de Cristo pela fé. E aí, pela fé em Cristo Jesus, nós somos salvos. Quer dizer, sentir-se amado cura a alma. Sentir-se recebido, né? Se perceber acolhido. Quando ninguém nos acolheria. Quando nem o nosso próprio coração acreditava nisso. Ele nos recebe, Ele nos acolhe, Ele nos ama. Interessante também, porque aí João faz essa relação, né? João, ele trabalha essa relação, né? Aquele que é alcançado pelo amor de Deus, ele vive esse amor. Eu vou usar aqui uma figura, né? Uma metáfora, é como quem aprende a ler de fato. Agora ele já não enxerga só letras, sinais. Quando esses sinais e essas letras estão juntas, imediatamente quem sabe ler bate os olhos e enxerga palavras. E por trás dessas palavras, um sentido. Se as palavras estiverem juntas, ele lê uma frase, uma oração, um texto, um livro, tudo de maneira natural, porque ele sabe ler. Saber ler faz com que as letras nunca mais sejam vistas isoladamente, se na verdade elas estão dentro de um contexto. Da mesma forma, Pedro trabalha essa questão desse antídoto contra o mal. Ele diz assim: aquele que foi alcançado pelo amor de Deus se sentiu amado por Deus a respeito de si mesmo, da sua condição. Agora ele foi liberto, porque o amor lança fora todo medo. Versículo 18: no amor não existe medo, lança fora como quem lança um peso. A ideia, a figura é essa: lança fora. Joga para longe, tira dos ombros, descarrega uma carga esmagadora. E a partir daí, como quem lê, quem aprendeu a ler e sabe ler, quem foi alcançado pelo amor de Deus experimenta esse amor, ele é curado e agora ele ama. As relações, porque isso é uma relação proposta por Deus, uma relação direta de Deus para conosco, através de Jesus Cristo, a sua graça, a sua misericórdia para conosco. Agora, todas as relações são lidas, são entendidas, são enxergadas a partir dessa verdade. E aí a gente vai para o segundo ponto, porque ele mesmo faz essa relação. Porque ele diz assim no versículo 15, aquele que confessar que Jesus é filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E aí no versículo 9 ele diz: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Veja, olha a relação que ele faz. Aqueles que foram alcançados por esse amor agora vivem por meio desse amor. Não é uma coisa estanque. Eu fui amado por Deus, me sinto amado por Deus e acabou. Não, ele diz que não. Isso transborda, isso faz a gente enxergar um mundo diferente. Isso muda os nossos relacionamentos de modo geral. Não só
O nosso relacionamento com Deus foi curado no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, no sangue derramado, porque havia separação entre nós e Deus por conta do nosso pecado, e aí o véu do templo se rasgou, o Santo dos Santos foi liberado a nós por intermédio de Cristo Jesus, não é? Agora, também se rasgou o véu que havia entre as relações humanas. E aí ele diz, nisto é em nós aperfeiçoado o amor. E aí no versículo 19 ele diz assim, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, essa relação, né, essa religiosidade, esse estar ligado a Deus, não pode ser vivido sem que nós não experimentássemos a cura para os relacionamentos interpessoais. Essa é a grande verdade aqui apresentada por João. Porque o amor de Deus para conosco é antídoto contra o mal, porque sentir-se amado cura a alma. Mas também é verdade que o nosso amor para com o próximo é fruto dessa verdade. E não haverá dificuldade nenhuma para que isso seja vivido. Por isso, lá na Santa Ceia, naquele momento da ceia, eu sempre peço aos irmãos, quando nós ainda, e daqui a pouco nós vamos retornar, se Deus quiser, podíamos trocar os cálices. Diga a teu irmão, meu irmão, eu te amo em nome de Jesus. Porque na Santa Ceia a gente não pode esquecer isso, né? O sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, irmãos, foi para nos ligar ao trono da graça de Deus, mas também foi a mesa proposta por Cristo entre homens. Ali estava Pedro, ali estava João, ali estava Filipe, ali estava Tomé, ali estava inclusive Judas, que mesmo não tendo a condição para participar, estava ali na mesa proposta por Cristo Jesus. Ele mesmo depois se levanta e se retira, mas a mesa estava posta. Eu gostaria de dizer para os irmãos que esse dizer com o cálice na mão, ao trocar, eu te amo em nome de Jesus, é essa verdade de que João estava impregnado. Sem essa verdade não há possibilidade de vida em Deus. Sem essa possibilidade, sem essa verdade, sem viver essa verdade, não há possibilidade de igreja. Da mesma forma com que nós fomos amados, nós também amamos. Tudo dentro do grande mandamento, né, proposto por Cristo Jesus. Tudo isso dentro, tudo isso que está sendo dito aqui, a partir do grande mandamento proposto por Cristo Jesus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque amar é curativo. Porque um gesto de amor para com o próximo abençoa o próximo, cura o próximo, conserta, abençoa. E isso tudo na prática da palavra pronunciada, do toque, da relação, do gesto. Um amor, não é? Amar. Um amor verbo. Um amor vivo. Um amor construindo a realidade.
um amor que é mais do que sentimento, um amor que é a própria vida. É pneuma, é o ar que respiramos, é a essência de quem nós somos. E para a gente poder encerrar, eu gostaria de dizer para os irmãos que amar a Deus sobre todas as coisas é amar o próximo como a si mesmo, é tudo que o nosso mundo precisa. Viver isso é consertar ou experimentar o conserto, experimentar a cura para si, mas também viver sempre essa realidade de que essa vida comprometida com o Evangelho de Cristo também promove cura, também abençoa, também cuida. Nesse sentido, quando o Senhor chama Abraão, ele diz que nele todas as famílias da terra seriam abençoadas. É nesse sentido que Gideão se torna um abençoador contra os medianitas. É nesse sentido que José, no Egito, com aquela história maravilhosa, é trabalhado por Deus, é forjado por Deus para se transformar naquele que salva a sua família da fome. É nesse sentido que Noé é chamado para construir uma arca e a partir do canal de bênçãos que ele se transforma, ele alcança a sua própria família e através da sua própria família ele abençoa a humanidade. É nesse sentido que Jesus vai na direção do leproso e o toca, e aquele toque é regenerador. É nesse sentido que Paulo é impactado pelo brilho, o brilho do Cristo, e ali naquele caminho ele se desmonta. Ali naquele caminho ele se rende para se transformar num abençoador para toda a humanidade, através do seu ministério, através dos seus escritos. E só assim poderemos continuar abençoando. A igreja foi assim e sempre será. E por isso, homens doaram suas próprias vidas em prol dessa verdade. Tomados pelo amor, lançaram fora todo o medo. Onde estava o medo? Quando Policarpo enfrentou a morte, confessou a Jesus Cristo e entregou a sua vida diante dele, queimado vivo, mas firme na presença de Deus. John Hus, Lutero, que entrega toda a sua vida e seu ministério a serviço do Senhor, uma vida na presença de Deus, alcançado pelo amor, pela graça, tratado, sentido curado, passou a ser um instrumento de cura. Calvino. Eu e você. Queremos um mundo curado. O antídoto nós já temos. Curados, nós já fomos. Que nós sejamos, então, esse canal que, assim como aquele que aprende a ler, consegue unir as letras com muita naturalidade, percebe o sentido por trás das palavras e do texto,
assim também eu e você possamos perceber o sentido da vida a partir do amor. Deus te ama, eu te amo, Deus nos ama, nós nos amamos. Eis aí o antídoto contra todo mal. Lancemos fora todo medo. Que Deus nos abençoe. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, vil me vem livrar. Sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercará, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Não posso ter receio do malfeitor que procura perdi-las me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim, a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercará, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. Estando bem firmado em Jesus meu Rei, sigo avante confiando em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercará, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá.